Humanizei Cast, o podcast sobre empregabilidade em ciências sociais e humanidades. Bom dia, boa tarde, boa noite, principalmente boa noite, porque a hora que eu estou gravando esse podcast, essa introdução desse podcast, é 22 horas, 10h32 da noite. Isso significa que é muita vontade de estar produzindo esse podcast, viu? Porque depois de um dia de trabalho, da entrevista que rolou lá para 1 da tarde, ainda chegar em casa, ficar editando e gravar uma introdução às 10h30 da noite, é muita vontade mesmo, viu? Mas bora lá. Hoje, a entrevistada é uma pessoa muito especial, foi uma pessoa muito especial na minha formação e na formação de vários outros antropólogos, cientistas sociais, que é a professora Soraya Fleischer, que é antropóloga, professora do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília e coordena, junto com a Daniela Mânica, da Unicamp, o Mundaréu, que é um podcast de divulgação científica na área de antropologia. Eu queria dizer que esse episódio está muito legal, porque a experiência da professora Soraya, por mais que esteja vinculada à universidade, ela ministra aulas de antropologia e mercado de trabalho, que é uma disciplina para se pensar as relações fora da academia, relações de trabalho fora da academia, o dia a dia de profissionais da antropologia, das ciências sociais fora da academia. Confesso que eu fiz essa disciplina lá em 2016 e até hoje me inspira muito os debates que fizemos lá naquela época. Não é à toa que esse podcast como um todo é muito baseado nessa disciplina de antropologia e mercado de trabalho. Tema, inclusive, que a gente conversa durante a gravação desse podcast. Nessa disciplina, a professora Soraya teve como metodologia trazer antropólogas para darem aula sobre as realidades dela do mercado de trabalho. Então, estando em Brasília, essas pessoas que foram convidadas, elas trabalham em órgãos, em empresas ou são autônomas, mas que estão em congruência com a realidade do mercado de trabalho aqui em Brasília. Então, por exemplo, nós tivemos aula com uma professora da Secretaria de Educação, tivemos aula com uma servidora do Ministério da Saúde, tivemos aula com uma consultora ambiental e também tivemos aula com uma profissional de uma ONG indigenista. Todas elas eram antropólogas. E essa disciplina, como eu falei, ajudou bastante a pensar naquele momento de graduação, para os jovens que estavam se formando, como que seria, quais são as dificuldades, quais são os desafios, as perspectivas de um profissional que sai da academia e vai encarar o mercado de trabalho. Eu não vou me estender muito mais, esse episódio está bem legal, espero que todos gostem. E a última questão que eu queria falar é que para dúvidas, sugestões, perguntas, elogios, críticas, podem entrar em contato no nosso Instagram, que é @humanizei.cast, e também no e-mail, que é humanizei.cast@gmail.com. Bora lá? Bom episódio! Então, professora, muito obrigado pelo seu aceite, sua participação. Fico muito contente pelo motivo de ter sido seu ex-aluno. A gente ter tido várias experiências na universidade juntos, mas eu não quero me prolongar muito. Hoje o episódio é para falar sobre sua experiência. A primeira pergunta que eu queria te fazer é: quem é Soraya? Tá bom. Então, meu nome é Soraya Fleischer, eu sou de Brasília, eu nasci aqui. Eu sou de uma família binacional. Meu pai é um estadunidense que migrou com 18 anos para o Brasil e ficou. A minha mãe é uma mineira, e os dois migraram para Brasília, né? Então, em 72, a cidade tinha 12 anos. Então, eu sou filha de imigrantes, né, que migraram várias vezes até chegar aqui no Planalto Central. E eu sou meio que das primeiras gerações aqui, né, de Brasília. Eu fiz minha graduação aqui na UNB, meu mestrado também, e depois o meu doutorado eu fiz na URGS, no Rio Grande do Sul. Então, eu fiz parte da formação aqui e parte da formação lá. O primeiro curso que você escolheu foi Ciências Sociais? Então, isso é importante mesmo de perguntar. Não, eu sou de uma época, Caio, em que não tinha Ciências Sociais no ensino médio.
Então eu nunca tinha ouvido falar de antropologia no ensino médio, né? Quando eu fiz o meu vestibular, eu fiz para artes visuais. Então eu entrei aqui na UNB no curso de artes plásticas, que chamava à época, hoje é artes visuais, mas já era lá no Instituto de Artes. E aí eu fiz metade do curso, fiz 2 anos do curso, e aí eu quis começar a conhecer outras áreas, assim, né? E não estava muito satisfeita lá. Aí meu pai, minha família também é acadêmica, também uma família UNB, digamos, todo mundo trabalha aqui. O meu pai falou pra mim, eu já vi muitos estudantes assim com uma certa crise com o curso, por que você não tira um ano para dar uma passeada pela universidade? E aí eu fiz várias introduções, introdução à geografia, introdução à economia, introdução à filosofia e acabei fazendo introdução à antropologia. E eu gostei muito, não conhecia a área, e aí eu fiz um processo de transferência interna, e aí eu vim para antropologia. Então, toda a minha formação depois disso foi na antropologia. Foi aquele caso de quase amor à primeira vista, fez a matéria, fez a introdução, adorou, é isso que eu quero pra vida, É e isso assim aí, foi. foi. E aí, terminando a graduação, você engatou direto no mestrado? Sim, como eu já tinha 2 anos de artes, né? Depois eu demorei mais 4 para fazer antropologia, eu já tinha 6 anos de curso de graduação. Eu falei, não, deixa eu engatar logo no mestrado, né? Aí eu fiz mais 2 anos e terminei o mestrado. Mas depois do mestrado eu falei, não, já tá bom, né? São 8 anos aí de estudo e tal. Então eu vou dar um tempo para ver se o que eu aprendi é aplicável, se o que eu aprendi serve para alguma coisa, onde eu posso trabalhar e tal. E aí eu parei por 3 anos e fui trabalhar em diferentes movimentos sociais. Aí depois disso veio vontade de fazer o doutorado. Então foi assim, foi tudo na antropologia, digamos, mas não foi ininterrupto, né? Eu parei um pouquinho. Em questão de tempo, como que foi? Você fez aí 6 anos de graduação, 2 de mestrado, ficou quanto tempo fora? Então foi 6 anos de graduação, 2 de mestrado, 3 fora da academia. Aí depois mais 4 de doutorado. E como foi? Conseguiu entrar de primeira no doutorado? No mestrado conseguiu entrar de primeira? Ou foi uma batalha a se conquistar, assim, de muitos processos seletivos que participou? Como que foi? Que interessante essa pergunta. Eu passei de primeira, mas foi assim, tá, então, quando eu fui fazer o mestrado, eu estava certa de que eu queria já emendar na graduação. Isso sim, eu já tinha uma certa maturidade como graduanda, eu já trabalhava na graduação também, né? Eu tinha uma certa postura profissional já, assim, então eu queria emendar direto no mestrado. Mas eu queria fazer mestrado na UFSC, né, em Santa Catarina, porque eu queria trabalhar com a professora Jean Langdon, que é uma professora que trabalha com antropologia da saúde. E então Santa Catarina era a minha primeira opção. E a UNB era a minha opção segunda, né? E eu não passei lá. Então eu fiquei aqui, fiz meu mestrado aqui. Aí no doutorado eu tinha só uma opção. Eu queria ir para o Rio Grande do Sul, porque lá tinha o NUPACS, que era o Núcleo de Antropologia do Corpo e da Saúde. Então eu queria, né, seguir na área da saúde. E aí lá eu passei de primeira, né? Eu passei de primeira, eu também passei em primeiro lugar, mas passei de primeira. Minha opção era única e eu passei e foi bom ter passado. E falando sobre o mercado de trabalho, essa sua primeira experiência dos 3 anos, como que foi? Como que você conseguiu isso? Você já tinha alguma proximidade com o tema? Conhecia alguém que falou, Soraya, tem uma oportunidade? Porque, às vezes, essa mudança, saída da graduação junto com o mestrado, para conseguir um primeiro emprego, ela muitas vezes é complexa para muitas pessoas. Então, como foi para você? Então, né, assim, o primeiro emprego mesmo que eu tive foi durante a graduação. Eu estava com muita vontade de começar a fazer um pé de meia. Eu queria muito ir morar, né, em outra casa, embora eu adore os meus pais, eu estava já com muita vontade de ter uma certa independência e eu precisava de um pé de meia. E aí um domingo, assim, a gente estava lendo o jornal, eu e meu pai, aí eu falei, deixa eu ver esses classificados, né? E aí eu comecei a ler os classificados com mais frequência, assim. Aí num domingo desses, que tem mais oferta de emprego no classificado de domingo, eu achei uma escola de inglês procurando professores, né? Ela se chamava English House e não existe mais, ela funcionou por um tempo. E aí eu fui lá na segunda, no processo seletivo, e o inglês é uma das minhas línguas, na verdade é minha língua paterna, né? O português é minha língua materna. E aí eu fui e fiz a seleção e comecei a trabalhar. E tinha uma outra seleção também acontecendo naquele mesmo classificados eu encontrei, que era numa escola, para dar aula de inglês para crianças. Então eu comecei a trabalhar nos 2 lugares,
Mas eu preferi trabalhar com os adultos, né? Na English House era só com adultos, assim. Então, meu primeiro emprego foi lá. E aí, Caio, mais pro final da graduação, eu conheci uma colega de curso que se chama Tânia Arruda. Ela fazia antropologia também. E ela entrou pro mestrado depois e tal. Mas na época, a Tânia estava muito envolvida com o GAPA, né? Que é o Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS. E aí a Tânia sempre me falava do GAPA e tudo. E aí eu falei, quem sabe, né? Quem sabe é uma experiência interessante. Então, eu trabalhava dando aula de inglês e ali eu era remunerada. E foi uma experiência muito legal, porque eu tinha 19 para 20 anos mais ou menos. E todos os meus alunos eram adultos mais velhos do que eu. Então eu tinha que trabalhar com gente mais velha, mais madura profissionalmente. As aulas eram no lugar onde a pessoa trabalhava. Então eu frequentava vários órgãos, né, vários lugares da esplanada. Então era legal isso, sabe? Assim, me dava uma experiência assim, muito legal. De entrar e sair dos lugares, saber como passar por uma portaria, usar crachá, me apresentar, ter uma postura, né? Assim, muito legal. E enquanto lá era minha atividade remunerada, eu fui ser voluntária no GAPA, né? Então eu fiz também um processo seletivo, éramos vários voluntários à época que foram selecionados. E era um outro esquema, porque não era remunerado, eram algumas horas da semana que eu oferecia para a ONG, e foi muito legal, porque aí eu comecei a trabalhar e entender como é que era trabalhar em equipe, no movimento social, né, fazendo pressão para, né, as coisas mudarem. Então, assim, uma ONG, um movimento social tem uma missão muito clara, né? Sim. E era todo mundo voltado para aquela missão. Então, isso era muito legal. Então, esse primeiro, quer dizer, não foi o primeiro emprego, né? Mas essa atividade profissional, além do inglês, foi numa ONG. Isso. E a porta de entrada foi uma pessoa que te conheceu, que te chamou para participar. Não, na verdade, a Tânia, ela era minha colega de curso de graduação e ela vivia falando do GAPA. Ela vivia falando nas aulas e ela falava, agora tem que sair, tem que ir lá pro GAPA, tem reunião, não sei o quê. E ela era voluntária lá também. Depois ela foi ficando mais tempo na organização e foi galgando cargos, né? E virou até coordenadora anos depois. Mas ela falava muito do GAPA com muito carinho, com muito respeito, muito envolvida, assim, né? Com o trabalho de prevenção ao HIV. E aí eu me aproximei e falei, pô, me conta mais e tal, né? Então, assim, fui ouvindo, acho que essa é uma habilidade muito importante que a gente desenvolve na graduação, que é ficar atenta para o que está sendo conversado ao seu redor, né? Eu não tinha experiência com HIV, nem pessoalmente, nem proximamente. Eu nunca tinha trabalhado numa ONG, mas de tanto ouvir a Tânia falar e do jeito apaixonado que ela falava, que ela foi me conquistando também, né? Então, assim, essa coisa da escuta atenta é muito importante, porque às vezes tem oportunidades acontecendo e não necessariamente são oportunidades que eu previ nem que eu imaginei, mas que eu consegui depois aproveitar, assim. Essa era uma pergunta que tá aqui no roteiro, se você, quando era mais jovem, pensou em estar onde você está atualmente, fazendo o que você está fazendo atualmente. Essa é uma pergunta legal. É difícil de fazer essa retrospectiva, assim, né, de se colocar lá atrás. Quando aconteceu o processo de conversão, né, como você bem identificou, de eu me apaixonar pela antropologia, eu acho que ali eu comecei a desejar ser professora, né? Eu tive algumas aulas, alguns professores na minha formação que eu fiquei muito insatisfeita, né, com o jeito que eles davam aula, achava que o conteúdo não era bem passado para nós, achava que a gente terminava o semestre sem saber o que a gente deveria saber. E essa frustração, em alguns momentos, foram frustrações raras. Eu acho que eu tive um leque de professores muito maravilhosos, assim. Mas essas frustrações também me fizeram imaginar, eu posso voltar no futuro e fazer melhor, né? Então acho que aí sim eu consigo imaginar, eu imaginando lá atrás, estar aqui onde eu estou, né, como professora. Assim. Mas era, digamos assim, um sonho, como algo mais um tanto quanto metafísico, ou era uma meta com um plano, com eu vou fazer isso para chegar lá naquele lugar? Eu sou muito pouco metafísica, Caio, eu sou uma pessoa muito pragmática, né? Então, sim, era uma coisa com meta. Então, em tantos anos, então, o mestrado são tantos anos, então eu tenho que fazer boas pesquisas, eu tenho que participar dos eventos para conhecer as pessoas, eu tenho que ouvir o que os meus orientadores me mostram, me ensinam, me sugerem, né? Eles estão muito mais à frente, têm muito mais experiência. Então, assim, eu acho que foi bem mais pragmático mesmo do que metafísico. Falando em pragmatismo, então, depois do doutorado, como que foi? Você teve algum outro cargo fora da universidade? Já fez concurso para virar professora? Como que foi esse pós-doutorado aí?
Tá. Eu só vou fazer mais um comentário e depois eu Claro. te respondo isso aí. Que é o seguinte, pensando agora com você, né? Essas experiências durante a minha graduação, que foram experiências de trabalho fora da universidade, elas foram muito importantes para eu ir fazendo currículo enquanto eu estava na graduação. Porque quando eu saí da graduação e depois quando eu saí do mestrado, eu tinha coisas para mostrar que eu tinha feito, né? Além das pesquisas e das coisas que eu tinha escrito aqui na universidade. Então, acho que isso é importante também, a gente não esperar a formação terminar por completo, para daí a gente começar a procurar trabalho. Mas a gente começar a procurar trabalho ou experiências profissionais durante a formação. Então, veja, no GAPA eu era voluntária, mas me deu muita experiência, né? Não tinha remuneração, mas eu fiz currículo. Então, algumas experiências que a gente vai fazer, às vezes, quando a gente é muito jovem e não tem currículo ainda, vão ser experiências voluntárias, vão ser experiências 0800, né? Pro bono, vão ser experiências de arregaçar a manga e oferecer um pouco mesmo de mão de obra, às vezes oferecer tempo, né? E em troca de gente te ensinando coisa. Então, acho que isso eu fui fazendo muito isso durante a minha formação, né? Então, no mestrado, por exemplo, que foi muito puxado, era difícil trabalhar e estudar ao mesmo tempo, embora eu tenha começado o mestrado sem bolsa, então, naquela época eu trabalhava como voluntária no GAPA, eu já morava fora de casa, então eu tinha conta para pagar, e aí eu trabalhava como garçonete, né? Então eu trabalhei em 2 restaurantes diferentes até mais ou menos meados do primeiro semestre do mestrado, assim, foram 6 meses entre o final da graduação e ali no primeiro semestre do mestrado, que eu tive esse trabalho, que me ajudou muito a pagar minhas contas e tudo. Às vezes eu chegava meio com sono na primeira aula de manhã, porque os restaurantes vinham até muito tarde, né, 2 da manhã, fechando tudo. E depois a bolsa saiu, aí eu pude ficar exclusiva, né. Então acho que essa coisa da experiência durante o processo de formação é muito importante. E aí você me perguntou depois do doutorado. Bom, de novo, né, durante o doutorado eu fiz pesquisa encomendada, eu entrei em outros projetos de pesquisa para ter inclusive remuneração, mas também ter experiência que não eram do meu tema. Eu transcrevi entrevista para pessoas que estavam precisando terceirizar isso, eu fiz relatoria de evento, eu ajudei em processos editoriais de livro, então eu fui fazendo coisas que também eram oferecidas ou coisas que, como eu te falei, né, que eu escutava que estavam acontecendo e que precisavam de apoio, às vezes era remunerado, às vezes não, então eu fui fazendo essas coisas todas, né, e fui fazendo um pouquinho de currículo aqui e ali. E também descobrindo, sabe, Caio, eu acho que isso é uma outra coisa importante, o que a gente gosta. Então, por exemplo, entrar em processos editoriais foi muito importante para eu descobrir que eu gosto muito de trabalhar com revista, com livro, com publicação, né, então eu descobri isso assim. Mas aí, perto do final do doutorado, ali pelo último ano, mais ou menos, eu fiquei preocupada de que a bolsa fosse terminar no 4º ano e que eu não tinha trabalho. Então eu comecei a fazer processos seletivos de novo, né? Processos seletivos para o cargo de professor ou processos seletivos para outra... Não, primeiro para cargo de professor. Porque como eu não tinha ainda o grau de doutora, eu só podia fazer para concursos efetivos, né? Para professores efetivos que exigissem o grau de mestra ou para professores substitutos. Então foi isso que eu fiz. Era um concurso na Universidade Federal de Alagoas, que abriu, que eu achei super interessante porque era professora substituta das ciências sociais, mas para dar aula no curso de medicina. E eu achei ótimo, porque é bem isso que eu estava sendo treinada para fazer. Desde a experiência do GAPA lá atrás, Exato. né? Desde trabalhar com antropologia da saúde como tema de pesquisa, né? Então, trabalhando com saúde, você está sempre em contato com a área da saúde e a gente é muito formada para conseguir fazer esse diálogo entre as áreas. Né? Mas eu fiquei em segundo e tinha só uma vaga. Então, esse daí eu não fui chamada. Mais pro final do doutorado, então eu comecei a ficar mais atenta para a oportunidade de trabalho. Aí eu entrei num projeto de uma professora, lá da URGS, por um tempo. E depois, o Cefêmea, aqui em Brasília, que é uma organização feminista, né, uma ONG feminista, começou com um processo seletivo para trabalhar também na área de saúde reprodutiva, que era justamente o tema do meu doutorado. E aí eu fiz esse processo seletivo e fui selecionada e fui contratada. Então, eu saí do Rio Grande do Sul, né, saí do projeto que eu estava lá. Enfim, deixa eu recapitular. Eu defendi a tese, estava trabalhando nesse outro projeto, e aí o CFM me chamou. Aí eu decidi voltar para Brasília. Então foi assim, eu nunca fiquei muito tempo sem trabalho.
mas eu não começava a procurar trabalho no dia seguinte que terminava o curso, né? Então, defendi hoje, amanhã eu vou procurar trabalho. Não, estava já começando a ficar atenta antes, né? Uma coisa que eu sempre, nessa época eu já estava fazendo, Caio, que para eu entender o mercado também, o que estava rolando, era entrar no Diário Oficial da União, de manhã cedo, assim, na seção 2, né? Que é a seção que tem que publicar todos os concursos e todas as encomendas e tal, as licitações de pesquisa. E aí eu colocava a palavra antropologia. E antropologia é uma palavra exótica, rara, né? Então não tinha, assim, um monte de entradas no Diário Oficial, né? No DOU. Mas tinha algumas. E aí eu ia olhar cada uma para ver o que eles pediam, qual era o perfil, quanto pagava, né? Para eu começar a perceber, então essa é uma coisa valorizada, essa habilidade também, né, dá pontos. Eu tenho que ter essa experiência. Então essas coisas estavam sempre me orientando, assim, né? E aí, quando que foi que acabou se tornando professor da Universidade de Brasília? Tá. E como que foi o processo? Porque mais do que de saber quando que foi, eu acho que é interessante a gente saber como que foi esse processo. Como que é a banca? É por edital? É por uma divulgação mais informal, mais formal? Onde que é publicado essas informações? É só no DOU? Como que é? Tá, não, são ótimas perguntas. Então eu já tinha vindo para Brasília, estava trabalhando no Cefêmea, mas eu queria de fato trabalhar como professora, né? Era um momento que eu não sabia que estava acontecendo, Caio, que era a fermentação, né, assim, de colocar o Reúne na praça, né? Foi o primeiro Reúne, que foi uma grande política pública do governo Lula de ampliação das universidades públicas, federais e estaduais, né? Então foi naquela época que se criou vários novos campi, novas universidades pelo interior, a interiorização do ensino superior, né, indo para municípios mais longe das capitais e tal. Foi muito incrível aquela política pública, foi, acho que um dos maiores investimentos que o ensino superior público recebeu nesses últimos 50 anos, assim. E eu não sabia que isso estava acontecendo. E aí eu estava trabalhando no Cefêmea, mas de olho nas coisas. E aí um amigão meu, da ciência política, falou, Soraya, abriu um concurso para professora efetiva na UNB, num campus novo, que é o campus da Ceilândia. E dá uma olhada, esse edital parece a sua cara. E de fato era, porque eu não sabia também, né? Tinha passado muitos anos longe da UNB. A UNB também tinha se expandido. Então, naquele tempo que eu estava no doutorado, ela tinha aberto o campus de Planaltina. E agora ela estava abrindo o campus, né? Aquilo lá era 2007, 2008. Ela estava abrindo o campus da Ceilândia e o campus do Gama. E o campus da Ceilândia era todo com cursos da saúde. E aí eles estavam abrindo o primeiro curso de graduação em saúde coletiva. E a vaga, olha que legal, Caio, a vaga era para cientista social com ênfase em saúde. Ou seja, era eu. Era sua vaga. E o meu amigo me mandou, o Nelson me mandou. E eu falei, nossa, que ótimo, né? Então lá fui eu fazer. Então, todo edital para professor substituto ou professor efetivo tem que ser publicado. Né? Não pode ser publicado apenas no mural ali do corredor daquele departamento. Tem que ser publicado nas instâncias públicas. Né? Então, o DOU é, de fato, o lugar... É por lei que os concursos têm que ser publicados. E ele não é só uma notícia, vai ter o concurso. Não, ele é um edital. O edital ele tem todas as regras para o concurso acontecer. Desde a data em que você pode se inscrever, a data que abre e que fecha, todos os documentos que você precisa encaminhar antes, a tabela de pontuação que aquele concurso está seguindo, então o que eles valorizam, se é mais docência, se é mais publicação, se é experiência profissional, o que é. Então o edital é como se ele fosse a bula do concurso, assim, ele te orienta, ele te mostra os seus deveres, mas ele também te mostra os seus direitos como candidato. Então eu costumo dizer, se você vai fazer uma seleção, você imprima o edital, né? Não fica só com ele em PDF, imprima, usa em papel, risca, marca texto as coisas que são difíceis de entender, né? Vai estudar aquele edital para ver se você tem a chance mesmo de participar. Foi isso que eu fiz. E aí fui, né, buscando os documentos e tudo. Isso é uma outra coisa muito importante, é a gente ter a organização das nossas coisas. Então naquela época a gente usava pouquíssimo PDF, então a organização era muito em papel. Certificados, comprovantes de participação, meus diplomas, tudo isso, né, bem organizado. Hoje, que a gente usa muito os arquivos digitais,
eu falo para os meus estudantes assim, crie um sistema de nomeação de cada arquivo, siga um padrão da nomeação, crie pastas para os diferentes tipos de documento que você tem, relativos às suas aulas, mas relativo também ao seu currículo, né? Porque isso na hora de participar de um edital que tem um prazo curto, você está com tudo organizado. Então é muito mais fácil, né? Beleza, cumpri essas coisas todas e fui. A banca de um concurso, ela é sempre composta por 2 ou 3 professores. Uma perguntinha, você fez prova escrita? A UNB não tem essa tradição de seleção de professor, a gente não faz prova escrita. Outros concursos, sim, aqui não tem essa tradição. Aqui tem uma tradição que é usar o memorial. Então, a prova de títulos, que é essa que você apresenta os documentos todos, comprobatórios, e não é só falar que você fez, tem que comprovar que você fez. Aí tem a prova didática, então eles têm que ver se você sabe dar aula, né? E tem entrevista, em que eles vão te perguntar sobre várias das coisas que você já apresentou nos títulos e que você falou na aula. E tem o memorial, que é uma peça muito interessante que a UNB usa, eu acho, né? Que é como é que você se narra. Como é que você narra a sua trajetória? O que você chama a atenção do que você fez? Como é que você valoriza, né, a tua trajetória? Eu acho muito legal isso. Era uma banca, então, de professores da casa, e acho que tinha uma pessoa de fora. Eram todos cientistas sociais trabalhando na área da saúde. Né? Então, eles tinham esse duplo pertencimento, eles eram a cara desse curso de saúde coletiva que estava sendo criado, né? E eu lembro de uma pergunta muito interessante que um dos membros da banca fez para mim. Na época, ele falou assim: não, eu tô vendo aqui que você tem um currículo muito robusto. Você demonstra, tanto pelo que você já fez nos seus momentos de formação, quanto o que você já publicou, que você é uma pesquisadora bem formada, né? Isso tá claro para nós. Você sabe fazer pesquisa, sabe buscar dinheiro, sabe publicar resultado. Mas você acha que vindo de uma área totalmente da antropologia, então você tem uma formação purista, digamos, né? Toda numa área só. Você vai ser capaz de falar para um público da saúde, né? Então você tem habilidades de comunicação, assim, né? Porque não adianta ser um bom pesquisador, você pode se meter lá no seu gabinete, no seu computador para escrever, mas você vai ter uma turma de 50 alunos que querem virar sanitaristas, que querem virar farmacêuticos, né? E você vai conseguir mostrar para eles que a antropologia é importante para a formação deles, né? Eu achei essa pergunta muito legal, assim, e ela sempre esteve comigo, eu acho, depois disso. Que é pensar na nossa capacidade comunicativa mesmo. Né? Não é só de falar, mas é de que tipo de material que eu levo para uma sala de aula para a gente discutir. Será que o formato que a gente está mais acostumado nas ciências sociais, que é ler o texto de antemão, chegar na aula e aí, o que vocês acharam do texto? Né? Será que isso funciona para o aluno de saúde? Será que ele leu tanto que o aluno de ciências sociais lê? Então, acho que são perguntas... é uma pergunta que fala disso tudo, né? E eu acho que não é à toa, sabe, Caio, que desde então eu tenho investido em fazer produtos a partir das minhas pesquisas que possam despertar o interesse de outras áreas, né? Então, fazer documentário, fazer podcast, agora a gente recentemente terminou uma história em quadrinhos, né? Cartilhas, quer dizer, outros tipos de materiais, assim, né? Que possam ser usados dentro de sala de aula. Ele não é só o produto de uma pesquisa com os resultados da pesquisa, mas ele volta para ser material didático, né? Assim, então, eu acho que essa pergunta que a banca me fez ficou comigo para sempre, assim. Muito legal. Eu acho que foi uma concorrência do tipo 10 candidatos e tal. Aí depois eu fiz 10 candidatos para uma vaga. 2 vagas. 2 vagas. E eu e um sociólogo que passamos, né? E, assim, uma outra coisa importante, eu acho que desse tipo de concurso é um concurso interdisciplinar, né? Então tinha sociólogos, tinha antropólogos, tinha psicólogos, tinha gente da política pública, tinha administradores da saúde. Você está concorrendo com gente de outras áreas também, né? Aí eu fiz esse concurso. Então eu fiz aquele de Alagoas, aí eu fiz esse da Ceilândia. E aí na semana seguinte era o concurso aqui no DAM. Né? É mesmo? Foi assim, uma semana lá, e depois eu vim fazer uma semana aqui de concurso, foi uma loucura. E eu tinha me inscrito também num concurso na Federal de Uberlândia. Então, assim, eu sou casada há muitos anos, né, com um técnico de basquete. Então, assim, a gente quando faz opções profissionais, a gente não, eu pelo menos, não, nem ele, a gente não faz decisões absolutamente egoístas, assim, vou fazer pra lá o concurso e vou levar a família junto, né? Então a gente tinha uma certa negociação, assim. Então eu podia fazer concurso onde tivesse basquete.
assim, né? Esse era o meu raio, assim. E o Brasil tem uma certa geopolítica, né, do basquete profissional, e alguns estados têm mais time, e mais dinheiro, e mais ginásio, e mais atleta, e tudo isso, né? Então, o DF, o Goiás, Minas Gerais, São Paulo, o Rio de Janeiro e o Sul, né? São os estados que mais têm basquete. E a Paraíba, atualmente a Paraíba e o Ceará também. Então, abriu um concurso na UFO. Falei, ótimo, Uberlândia tem muito basquete, né? Então, eu vou fazer lá. Então, eu fiz da Saúde, eu me inscrevi em 3 concursos ao mesmo tempo. Fiz o da Ceilândia, beleza. Aí fiz o da primeira fase de Uberlândia, que eram títulos, e depois vim os títulos da UNB. E eu passei na primeira fase, e aí coincidiu a segunda fase, as datas, né? Então, eu tinha passado no DAN e passei lá na UFO. Só que aí a próxima etapa coincidiu. Aí eu tive que escolher. Aí eu escolhi continuar aqui no DAN e abrir mão lá, né? Então, foi uma loucura, eu acho. Assim, acho que eu não repetiria isso, de fazer um concurso numa semana. Mas eram os cronogramas que estavam aí. Então foi um momento que proporcionou várias oportunidades para vários profissionais, certo? Isso. Exatamente, Caio, esse é um ponto muito importante. Foi um super momento. Porque, veja, na minha turma de doutorado éramos 9. No final do doutorado, uma das doutoras decidiu que ela ia seguir uma outra carreira. Então ficamos 8, né, ainda querendo entrar para um mundo acadêmico. Em um ano, eu acho, mais ou menos, depois que todo mundo tinha formado ali no doutorado, 1 ano e meio, todos nós tínhamos passado em concurso. Mas é porque a gente estava exatamente no começo do Reúne, sabe? Então a gente teve assim, uma super sorte, porque aí tinha concurso em muitas universidades. Hoje o cenário já não é mais o mesmo. Eu acho que o cenário, ele foi Reúne 1, Reúne 2, e aí a gente teve 2 governos ali, o Temer e o Bolsonaro, que não valorizam né, esse tipo de carreira, e nem a educação, e nem a ciência. Aí teve uma baixa muito grande mesmo. Mas agora, mas essa baixa, quer dizer, eles nem colocaram concurso na praça, e muita gente aposentou. Então a gente ficou com muita vaga. Então eu tô achando, e várias pessoas têm analisado, que agora a gente vai ter um momento de novo. Que vagas. isso, hein? Informação em primeira mão, então. Não, mas isso é uma análise, acho que geral. Assim. Legal. Eu acho, ainda mais com um governo que é pró-educação, né? Então a gente tem isso. Muita gente aposentou, teve um pouquinho de brain drain, né? Das pessoas que cansaram definitivamente do país. Claro, com toda a razão, né? Enfim, neofascismo aí que a gente enfrentou. E a gente tem, então, vagas ociosas, né? Para poder suprir. Você falou que na sua turma de doutorado foram 9 pessoas. Isso. Uma desistiu no meio do caminho. Não, ela se formou, só que ela quis seguir outra carreira. Ela formou, defendeu e tudo. Mas beleza, então 8 pessoas das 9 quiseram fazer uma carreira acadêmica. Doutorado é só para carreira acadêmica? Ótima pergunta. Não, Kai, não é só para carreira acadêmica. Então me explica por quê, Tá. porque eu no mercado de trabalho, acho que muitas pessoas que estão ouvindo a gente também têm isso. A impressão que a gente tem é de que pós-graduação em universidades, muito frequentemente, estão desassociadas com o mercado de trabalho, principalmente privado. Tá. Então vamos lá, essa é uma resposta que precisa de pensar em algumas coisas. Para a vida acadêmica, a pós-graduação é um requisito. Ponto final. Então, para você virar um professor efetivo, nível adjunto, você tem que ter doutorado. Para o nível assistente, você tem que ter um mestrado. Mas todas as áreas cresceram muito no Brasil nas últimas décadas, então é muito raro você encontrar concurso que exige só graduação ou mestrado. E às vezes, quando é esse o nível que se exige, muitos doutores vão fazer o concurso e vão levar o concurso. Né? Perfeito. Então, porque tem muito doutor na praça. Enfim, então isso para pensar o doutorado. Mas eu acho que para você se colocar no mercado de trabalho, a graduação bem feita, ela é suficiente. Mas ela tem que ser bem feita, no sentido de o aluno na graduação, naqueles 4, 5 anos que ele passa na graduação, ele não pode só fazer as disciplinas, né? Ele tem que fazer muito bem as disciplinas, ele tem que se engajar em outras coisas de formação complementar. Porque aí ele sai da graduação feito um PIBIC, ele sai com a experiência de ter feito uma pesquisa. Começo, meio e fim de uma pesquisa. Então ele sabe planejar, ele sabe fazer a pesquisa empírica, ele sabe escrever sobre isso. Isso é um arco de experiência que oferece para esse candidato assim, a chance de trabalhar em muitos lugares.
Então, o olhar de pesquisa não é só para pesquisa acadêmica. O cara vai trabalhar num órgão que tem uma série de dados que são gerados ali e que precisa analisar os dados. Então, assim, esse olhar de pesquisador já vai ajudar para isso, né, em muitos lugares. O forma na graduação vai trabalhar numa escola. E aí a escola tem, a gente tem um mês que a gente dedica a, sei lá, a consciência negra. Então a gente precisa fazer um pequeno projeto para poder selecionar materiais, para poder levar para a sala de aula. Então é também um projeto talvez um tempo menor, mas que exige olhar muitas coisas, selecioná-las, ler essas coisas, sistematizá-las, né? Apresentar resultados. Então pesquisa é um ato, é uma prática que ela é muito para além da vida universitária. Né? É um olhar para o mundo de curiosidade, de análise, de sistematização na forma de escrita. Isso pode ser usado em muitos lugares. Então, se o aluno faz a graduação dele, faz um PIBIC, ele tem isso. Se ele faz um belo PIBEX... O que é um PIBEX? Que é o contraponto do PIBIC, né, de iniciação científica, que é a extensão. Né? Então, ele faz um PIBEX, como a gente chama aqui na UNB, e ele vai aprender a fazer alguma coisa com uma comunidade. Então, negociar com essa comunidade, o que essa comunidade demanda, como é que ele pode pensar em soluções para essa comunidade, trabalhar junto, coletivamente, né? Trazendo diferentes saberes, epistemes. Né? Então, isso é uma experiência para fora, um pé para fora da universidade, que superdota esse futuro graduado para trabalhar em associações comunitárias, numa associação de bairro, numa paróquia, numa assistência técnica rural. Né? Então ele vai saber ter esse trejeito, essa sensibilidade para trabalhar com coletivos, né? Que muitas vezes têm dissensos internos, que são muito politizados, então eles vão estar demandando coisas dos poderes locais. Eles precisam de uma pessoa que consiga, por exemplo, sistematizar uma reunião, encaminhar um documento oficial, né? Escrever a história daquela comunidade para fazer um pleito fundiário. Quer dizer, uma série de também habilidades que você pode aprender num projeto de extensão. Se ele faz, por exemplo, um PIBID, né, que é a iniciação à docência, então ele vai para a sala de aula, não só a dele. Então, assim, ele pode olhar as salas de aula dele durante a graduação e aprender um monte sobre docência. Mas ele pode também se engajar num projeto no ensino médio, no ensino básico, por exemplo, né, com algum professor, com alguma equipe. E ali ele sacar se ele curte adolescente, por exemplo, que não é para qualquer um, né? Se ele gosta de criança curiosa, perguntadora, por exemplo, né? Então, que é também um lugar massa para cientista social estar. Então, eu acho que se jogar um pouco nessas experiências complementares e paralelas durante a graduação, ele não só faz currículo, como ele aprende diferentes processos e ele vai se descobrindo. Aí eu gosto de trabalhar com educação, né? Não, eu gosto de trabalhar com pesquisa, mas eu quero fazer pesquisa aplicada. Né? Então, eu vou trabalhar dentro de uma ONG que faz pesquisa. Vou trabalhar dentro de um órgão como o IPEA, a Fiocruz, que são órgãos que não têm a missão principal ensino, mas têm a missão principal pesquisa. Né? E não são exatamente acadêmicos, digamos assim. Né? Talvez sejam considerados acadêmicos, eu acho que sim. Mais a Fiocruz do que o IPEA. Mas o IPEA é um órgão que gera informações para o governo desenhar boas políticas públicas, por exemplo. Né? Então, precisa estar bem instruído ali. Então acho que com a graduação a pessoa sai, se ela faz uma graduação assim mais polivalente, digamos, né, investindo em diferentes habilidades, frequentando um grupo de pesquisa por um tempo, depois frequentando um outro grupo, né, acho que ela sai muito bem formada assim, mas não é fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Não fazendo a loucura de fazer 3 projetos ao mesmo tempo e fazer 7 disciplinas, porque aí você não consegue pensar sobre nada com calma, né? Não consegue concatenar ideias, não consegue achar soluções para quando tem problemas e tal. Eu acho que é assim, fazer bem feito, talvez 3, 4 coisas, do que fazer mal feito 15 coisas. Enchi meu currículo de coisas. Mas você não consegue falar daquela experiência direito, se uma banca depois te pergunta. Né? Eu acho também que o mestrado é um grau, assim, bem útil também para a nossa área, né? Ele pode parecer muito acadêmico, porque tem muita leitura, aprende muito sobre clássicos, o que eu vou fazer com eles depois, né? Mas como é um curso curto, de 2 anos, se o estudante tem bastante clareza, assim, que eu quero trabalhar, vamos supor, com, sei lá, com patrimônio, né? Eu já vou fazer um mestrado voltado para patrimônio.
Eu quero trabalhar depois com patrimonialização, quero trabalhar em museu, quero trabalhar com assessoria técnica para processos, né, de cultura imaterial, sei lá. Licenciamento ambiental também. Licenciamento ambiental, exatamente. Então ele já tem, né, eu quero caminhar por ali. Ele vai procurar um programa de pós, de mestrado, que tenha isso como linha de pesquisa. Ele vai procurar um professor ou uma professora que já pesquisem com isso. E ele vai fazer já uma pesquisa que seja assim, eu quero que a minha pesquisa vire um cartão de visita. Né? Eu quero gerar um produto muito massa para poder mostrar como eu sei fazer, né? Então, aí eu acho que o mestrado, ele, claro, se ele quiser continuar com a vida acadêmica, ele continua. Mas se não, ele está fazendo um mestrado já muito focado numa coisa na qual ele acredita, com que ele quer trabalhar e tal. Então, assim, eu não vejo a formação de graduação e mestrado como unicamente acadêmicas. Eu, de fato, acho que a IUNB, a UFG, a UFMG, só para pensar aqui nossas vizinhas, todas oferecem cursos que dão muitas habilidades. Né? Às vezes um estudante fala para mim assim, puxa professora, mas o que eu passei fazendo na graduação? Lendo o texto, fichando o texto, fazendo resumo. Assim, o que eu vou fazer com isso, professora? Né? Puxa vida, muitas coisas. A capacidade de ler criticamente, assim, sabe? De saber que aquele texto é sobre isso e eu gosto dessa parte do texto ou não aquela. Isso é uma leitura crítica, né? Você conseguir ler com rapidez, que você consegue cobrir muita bibliografia. Falar, então, essa área tem esses pesquisadores e esse grupo pensa assim, aquele grupo pensa assado. Você mapear a bibliografia e depois de ter lido, sei lá, 300 páginas, você consegue escrever um texto de 10 páginas, uma boa síntese. Nossa, esse é um exercício, Caio, que é útil em muitos lugares. Não é uma coisa pequena, não é uma coisa fácil de fazer. Né? E eu acho que assim, os alunos das ciências humanas, em geral, saem com essa capacidade. Mas ela é uma capacidade oculta, ela é difusa, assim, né? E muitas vezes eu acho que o estudante não tem consciência de que ele sabe fazer isso bem feito. Então, essa é uma delas, assim, que eu acho que um curso de graduação bem feito oferece. A gente está discutindo um ponto que é muito importante, que começa a relacionar as habilidades, as demandas, as tarefas que a gente faz na universidade para pensar esse pé fora da universidade, esse pé no mercado de trabalho. Eu quero entrar num ponto que foi a disciplina Antropologia e Mercado de Trabalho. Eu fui aluno dessa disciplina, para mim ela foi um divisor de águas, mas eu vejo que, primeiro ponto, talvez não seja uma disciplina oferecida em todas as universidades de ciências sociais. Do meu ponto de vista profissional e pessoal, acho isso uma grande lacuna na formação de quem não tem essa disciplina, porque é uma dificuldade sair do mundo acadêmico, do mundo da universidade e encontrar um emprego logo no dia seguinte, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho essa disciplina, Antropologia e Mercado de Trabalho. Como que ela foi pensada? Como que você percebeu, poxa, isso pode ser um assunto super relevante para a gente trabalhar na graduação? E se outras universidades têm realmente essa disciplina, se são disciplinas pioneiras em algumas universidades? Então, Caio, essa disciplina, ela começou como um tópico especial, que é o perfil de disciplina que a gente tem aqui no departamento, onde a gente começa a ensaiar ideias e responder algumas questões mais específicas. E eu, particularmente, testo as minhas disciplinas no formato tópico. E depois, ela foi sendo repetida e virou uma disciplina de seletividade, que a gente chama, né? Que é uma optatória, vamos dizer. Os alunos têm que fazer um conjunto dessas, mas eles podem escolher. Então, ela ganhou aí um outro status. Ela partiu da angústia dos meus estudantes de graduação. Com essa pergunta, professora, mas o que eu vou fazer depois que eu formar? Tipo, chegava, tava defendendo já, e professora, me ajuda, e agora? Ou mesmo nas outras disciplinas que eu dava, assim, eles, mas o que eu vou fazer? Como é que eu uso a antropologia da saúde, né? Como é que eu vou, sei lá, a gente tá lendo Margaret Mead, o que eu vou fazer com isso, professora, depois? Então, às vezes, numa disciplina de teoria, né? O aluno tá com essas dúvidas. E eu fui ouvindo essas angústias, assim, eu falei, gente, vamos falar mais disso. Então, ela veio muito inspirada nessa inquietação dos meus estudantes à época, né? E também eu acho que ela só é possível para eu pensá-la, porque eu tive experiências profissionais também para fora da academia, né? Tanto que quando eu faço a disciplina, quando eu desenho, eu falo, gente, ela não tem um bloco sobre vida acadêmica, porque a vida acadêmica vocês têm todos os dias, vocês podem olhar ao redor e ver como é que os seus professores fazem, perguntar para eles estão aí muito acessíveis para vocês. Então, ela é uma disciplina em que eu mostro outros cenários de trabalho.
Eu não sei se outras universidades têm, Caio. É possível que sim. Acho que essa é uma discussão que tem crescido muito. Eu sei que aqui na UNB, tanto o Instituto de Psicologia quanto a Faculdade de Educação, até onde eu sei, assim, não procurei muito, mas são centros que têm se preocupado em pensar mercado de trabalho para o profissional da psicologia, para o profissional da educação, né? E essa disciplina ela já foi tratada quantas vezes? Também não sei dizer. Eu sei que eu às vezes ofereço, o professor Enio Barreto também oferece. Então, ele é uma disciplina que, sim, diferentes professores podem levá-la adiante, né? E cada um de nós faz de um jeito, assim. Mas eu gosto muito de levar os estudantes para os locais de trabalho dos diferentes profissionais que a gente... diferentes antropólogos que trabalham na cidade. E é muito bom dar essa disciplina em Brasília, porque tem muito antropólogo trabalhando aqui em outros lugares, né? Em órgãos públicos e privados e tal. Então, eu gosto de fazer de um jeito, assim, organizando o tempo, pra gente se encontrar, vamos supor, lá no Ministério da Saúde, onde trabalha uma antropóloga, né? Em vez de a gente ter aula dentro da sala de aula, falando de como é que é o Ministério da Saúde. Eu gosto de que a gente se encontre lá na ONG, né? Sei lá, de gênero, onde a gente vai visitar uma outra antropóloga que atua lá. Então ela vai, a estudante, ela vai chegar e ela vai, olha só como é que é o espaço de trabalho de uma pessoa numa ONG. Olha como é que é, onde fica a mesa. Olha só as coisas que ela tem ao redor, né? Então, assim, isso alimenta a imaginação, eu acho, profissional. Né? E do seu ponto de vista atual, o que você acha do mercado de trabalho atualmente? Porque eu estou fazendo essa pergunta provocado pela ideia de levar as estudantes ao local de trabalho. Mas a gente passou por um processo, a partir de, sei lá, 2018, 2016 talvez, de crescimento das tecnologias, de uma pandemia lá em 2020 e que mudou bastante as relações de trabalho. Então vamos dizer que você convida alguém que trabalha de casa. Como que são essas novas relações de trabalho a partir desse contexto de, pandemia e 2, explosão digital. Né? Não, essa é uma ótima pergunta e eu vou ter que levá-la comigo, Caio, para quando eu for oferecer de novo mercado de trabalho na antropologia. Eu sou do século XX, né? Assim, eu costumo dizer que eu tenho 26 anos no século XX e 22 no século XXI. Então, eu ainda sou muito do século XX. Isso eu quero dizer que eu sou muito analógica, né? Eu sou muito do espaço físico, eu sou muito das relações presenciais, assim, do telefone, né? Eu sou desse tipo, assim. Então, a minha imaginação é muito no espaço de trabalho. Eu acho que você me coloca aí um desafio muito legal para pensar. Será que a gente vai visitar a casa dos antropólogos que trabalham de casa? Como é, né? Toda essa coisa de várias jornadas dentro de um mesmo lugar. Então, você tem filho, você tem cozinha, você tem... Às vezes até mesmo o formato de trabalho, como eu falo na introdução desse podcast, é outro, porque trabalho de 8 às 18 com carteira assinada, talvez seja uma coisa que tenha ficado cada vez mais distante da realidade de quem está trabalhando. Porque eu mesmo, hoje eu sou um PJ, sabe? Pessoa... Faz muito freela. Faz freela. Pega diferentes projetos ao mesmo tempo. Trabalha o dia todo, não tem horário para almoçar, não tem horário para acordar, para começar a jornada de trabalho. Então... não, eu vou ter que levar isso como uma provocação mesmo, né, para as minhas visitas. Será que a gente vai fazer um encontro remoto, né? Eu não sei. E do seu ponto de vista pessoal, o que você acha dessas mudanças, dessa digitalização, dessa mudança? Porque eu acho que a mudança ela vem tanto pro bem quanto pro mal, né? Tem tantas coisas que mudam. O que você acha? Eu acho, Caio, que ela amplia, né, em muitos sentidos, as possibilidades de trabalho. Eu acho também que a geração de vocês é muito versada nas redes sociais. Então vocês dominam muito bem a etiqueta, tanto para conseguir garimpar e ver o que está rolando de oferta, né? Possibilidades de trabalho, vocês são muito bons nisso. Quanto também vocês são muito bons para se colocar, para se vender, para se mostrar, para ir construindo, por exemplo, opiniões ali, ser conhecido como tal, né? É um outro jeito de fazer publicação. Eu acho isso incrível. Não domino nada disso, não estou nas redes sociais e aprendo um tempo inteiro com vocês e eu acho que aí tem uma fortaleza muito grande, né? De como navegar pelas redes, pelo mundo mais digital, sem se intoxicar tanto, sabe? Continuando na sua coerência pessoal, inclusive do que você quer fazer profissionalmente.
E ao mesmo tempo inventando jeito de aparecer dentro de uma massa de pessoas, né? De aparecer, de colocar uma ideia original ali e tal. Então eu acho isso super potente, assim, fico otimista com isso, né? Fico preocupada com saúde mental, toxicidade, né? E violências que rolam ali, que eu também fico sabendo delas. Mas eu tenho visto muitos estudantes muito criativos, né, no mundo digital. Legal. O que é sucesso para você? Eu vi essa pergunta no seu roteiro, eu fiquei pensando nela. Então, eu pensei em duas coisas, né, quando eu vi o seu roteiro. Então, acho que pra mim, pessoalmente, tá, Caio? Não é uma receita pra todo mundo. Com certeza. Como é que eu avalio, assim, né, a sensação de, ok, sucedi, né, tive sucesso. Acho que são duas coisas pra mim. Uma é olhar pra trás, né, e conseguir reconhecer coisas bacanas que eu fiz, né? Então, não me descolar da minha própria verdade pessoal, da minha coerência profissional, né? Então, olhar para trás e ver como as minhas escolhas, elas faziam sentido naquele momento, respeitar aquela Soraya do passado, né? E eu acho também que olhar para frente, olhar para o futuro e continuar inventando coisa criativa. Sabe? Para mim isso é muito importante, assim. Eu sou uma pessoa que me entedio com facilidade, eu me conheço, eu não consigo dar o mesmo curso, eu não consigo ler só um conjunto de textos. Então, assim, para mim, para eu me sentir com sucesso, olhando para frente, é inventando moda, sabe? Sendo permeada pelas demandas que me chegam e criando a partir delas, recebendo problemas e inventando soluções melhores, sabe? Assim, atendendo, conseguindo de alguma forma responder a angústias dos estudantes, ajudá-los na condução das suas inquietações, né? Então tem uma dose de criatividade, assim. Para mim isso é fundamental. Ótimo, que legal. E por fim, a última pergunta para encerrar esse episódio: qual que é a dica de ouro que você pode dar para quem está nos escutando? Tá, então, eu falei 2 vezes já disso, né? Mas para mim eu acho que é importante, assim, que é essa ideia de coerência com os seus desejos, assim. Então, você conseguir fazer processos de autoconsciência, olhar para si e falar o que eu quero, o que eu gosto, quem que eu sou e para onde que eu quero ir, né? Então, essa coisa da coerência, assim, do tipo, pô, eu tenho tesão nisso, eu gosto muito disso, então eu vou investir nisso, né? Eu quero levar adiante isso como uma maneira de trabalhar. Então, acho que essa é uma dica. A outra, uma dica, assim, pra gente que é da antropologia, na academia ou não, mas pra gente continuar com o pensamento antropológico aceso, pra mim, sair um pouco da antropologia e estar sempre conectada com a literatura, né? Então, sempre lendo romance, assim. Eu acho que os romances, eles estão aí, paralelamente à nossa área, eles estão aí também falando do mundo, né? De ir encontrando explicações e saídas, assim, que pra mim são, às vezes, infinitamente melhores do que as nossas da antropologia. Para além do lazer, que de fato, né, nos oferece muito descanso mental e tal, mas conecta com a emoção, sabe? E acho que é aí que tá também uma dica para a antropologia, né? Pra gente não se desencarnar, não virar, né, um antropólogo longe da realidade, não se desconectar com o que as pessoas estão vivendo. Eu acho que a literatura faz essas reconexões, sabe? Constantemente, assim, pela emoção, pela sensibilidade, assim, pela forma de narrar, né? Então, acho que essas são as minhas 2 dicas. Ótimo, muito obrigado, professora. Que conversa maravilhosa, fico muito feliz de você ter aceitado esse convite. A última questão que eu queria perguntar é: quem gostou, como faz para acompanhar seu trabalho, se aproximar um pouquinho mais? Bom, tudo que a gente faz, a gente bota no Lattes, né? Acho que é a rede social dos acadêmicos, como algumas pessoas falam. Eu tenho um projeto que eu gosto muito dele, que agora eu consegui juntar com outro projeto. Então, é o Mundaréu, né? Que é um podcast de divulgação científica da antropologia. E agora a gente está fazendo uma série que se chama Ciências do Zika. É uma série com 7 episódios, a partir das nossas conversas de pesquisa com cientistas que pesquisaram o vírus Zika. E a gente fez esse produto como uma série do Mundaréu. Então aí essa série junta as 2 coisas, né? Tá no site do Mundaréu
e Qual plataforma de... ao mesmo tempo traz a minha pesquisa. Tá em todos os tocadores, né? As pessoas podem escolher o tocador que preferirem, mas está no site do Mundaréu, né? Que é www.mundaréu.labjor.unicamp.br. Então, no site a gente também tem, né, o arquivo de áudio e tal. Então é isso. E também, enfim, meu e-mail, soraya@unb.br. A minha filha de 12 anos fala que e-mail é uma coisa cringe, mas ainda é uma forma que a gente usa muito para se comunicar. Perfeito. Tá? Beleza. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço, Caio. Prazerzão te ver, meu querido. Prazer é meu. Tchau, tchau. Humanizei Cast, o podcast sobre empregabilidade em ciências sociais e humanidades.